retiradas do capítulo 66 do livro O Desejado de Todas as Nações. Neste capítulo nós vemos assim: os sacerdotes e príncipes ouviram em silêncio as incisivas repreensões de Cristo. Não lhe podiam refutar as acusações, mas só ficaram ainda mais decididos a armar-lhe ciladas, e com esse desígnio enviaram espias que se fingissem justos para o apanharem em alguma palavra. Estes foram acompanhados por certos herodianos, que deviam ouvir as palavras de Cristo, a fim de poderem testificar contra ele em julgamento. Os fariseus e os herodianos haviam sido obstinados inimigos, mas estavam agora unidos na inimizade contra Cristo. Os fariseus sempre se tinham sentido irritados com a cobrança do tributo por parte dos romanos. Sustentavam que o pagamento do tributo era contrário à lei divina. Viram então o ensejo de armar uma cilada a Jesus. Os espias foram ter com ele e, com ardente sinceridade, como desejando conhecer seu dever, disseram: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente. É-nos lícito dar tributo a César? Os que propunham a pergunta a Cristo julgavam haver disfarçado suficientemente seu desígnio. Mas Jesus leu-lhes o coração como um livro aberto e sondou-lhes a hipocrisia. Por que me tentais? Disse ele. Mais confusos ainda ficaram quando acrescentou: Mostrai-me uma moeda. Trouxeram-lhe, e ele lhes perguntou: De quem tem a imagem e a inscrição? E a resposta deles foi: De César. Apontando a inscrição na moeda, disse Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Os espias haviam esperado que Jesus respondesse diretamente à pergunta. Se ele dissesse: Não é lícito dar tributo a César, seria levado às autoridades romanas e preso por incitar rebelião. No caso de declarar lícito pagar o tributo, porém, intentavam acusá-lo perante o povo como contrário à lei divina. A resposta de Cristo não foi uma evasiva, mas uma réplica sincera. Segurando a moeda romana, declarou que, uma vez que estavam vivendo sob a proteção do poder romano, deviam prestar àquele poder o apoio que lhes exigia, enquanto isso não estivesse em oposição ao mais elevado dever. Mas, conquanto pacificamente sujeitos às leis da terra, deviam em todos os tempos manter primeiramente lealdade para com Deus. Ao ouvirem os fariseus a resposta de Cristo, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. Ele lhes censurara a hipocrisia e, assim fazendo, expressara um grande princípio que define claramente os limites do dever do homem para com o governo civil e seu dever para com Deus. De todas as maneiras, os líderes da nação judaica estavam dispostos a prender Jesus. Buscaram pessoas diferentes, disfarçadas, para, de alguma maneira, fazer Jesus dizer alguma coisa que pudesse comprometê-lo diante dos tribunais. Não discerniram que Jesus lê além das aparências. Jesus sabe o que vai dentro do coração. Você pode esconder o que pensa, o que sente, de todas as pessoas. Só não vai conseguir enganar a Deus, porque Deus sabe exatamente o que você é. Deus conhece todos os pensamentos que estão na sua mente, cada sentimento que vai dentro do seu coração. Jesus conhecia as intenções e, por isso, Cristo não se deixou levar, nem se deixou tropeçar pelos estratagemas que essas pessoas malvadas tentavam colocar diante dele. Esses hipócritas tentaram fazê-lo cair na questão do tributo. Imposto sempre é alguma coisa que incomoda muito os seres humanos. Os poderes constituídos, que dizem trabalhar pelo povo, na verdade sobrevivem às custas do povo. Os judeus
estavam dominados pelos romanos. Eles se sentiam oprimidos, roubados. No fundo, desejavam romper com Roma, mas não tinham poder nem condições para fazer isso. Então, a pergunta aparentemente sincera foi: é lícito pagar impostos a César? Jesus leu o que havia dentro do coração e disse: por que vocês estão me tentando? E Cristo respondeu esta pergunta de uma maneira que eles não esperavam. Se Cristo dissesse que deviam pagar o imposto a Roma, seria acusado de apoiar os inimigos, de estar contra a sua própria nação. Se Jesus tivesse dito que não deveriam pagar imposto a Roma, seria acusado de estar incitando uma rebelião e seria entregue às autoridades romanas para que fosse eliminado. Aparentemente, não havia resposta possível, mas Cristo surpreendeu-os com o que disse. Pediu a eles: vocês têm uma moeda? O que está estampado na moeda? Qual o nome escrito aí? Qual a imagem que está impressa? E eles disseram: de César. Então Cristo respondeu: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram mudos e desconcertados. Não esperavam esta resposta sábia de Jesus. Cristo aqui apresentou um princípio importante. O reino dos céus não está necessariamente em oposição ao reino da terra. Enquanto somos cidadãos do reino de Deus e aguardamos o seu estabelecimento de forma completa e absoluta, nós temos que estar aqui no mundo. E aqui no mundo, nós não estamos isolados. Nós fazemos parte de uma comunidade, somos cidadãos de um país, estamos sujeitos às leis que regem a vida por aqui. Não nos compete, enquanto aqui no mundo, sermos pessoas rebeldes às autoridades constituídas, sermos pessoas revoltadas que incitam rebeliões. Boas ou ruins, as autoridades estão presentes e, de alguma maneira, têm o seu papel. E se estão onde estão, é porque Deus permitiu que ali estivessem. Por favor, não entendam mal esta colocação. Cristo não colocou os ditadores no seu cargo. Cristo não deu poder aos arbitrários políticos que roubam e tratam mal o povo. Cristo não é responsável pelos maus políticos. Deus não foi quem os colocou lá, mas Deus permitiu que eles ali chegassem. Sem a permissão de Deus, não estariam onde estão. E alguém poderia perguntar por que Deus permite que políticos corruptos ocupem posição de autoridade? Porque Deus respeita as escolhas dos seres humanos. Porque aqui nesta terra, Deus permite que reine a lei da semeadura e da colheita. Todos têm a oportunidade de escolher que semente querem plantar. E não podem fugir da colheita que vem a partir da semeadura que fizeram. Então, por favor, não acuse Deus de ser responsável pelas crises políticas, pelos maus presidentes e governantes, por aqueles que só sabem fazer o mal e roubar do seu povo e de sua nação. Deus não é culpado. Deus não é o responsável. Deus simplesmente permite que eles ali estejam, porque os seres humanos escolheram assim. E agora colhem aquilo que plantaram. Cuidado, pois, com as sementes que você planta. Cuidado, pois, com as escolhas que você faz. Cuidado, pois, com os votos que você dá. Como cristãos, não somos orientados nem chamados para fazer parte de greves, de manifestações e de agitações políticas.
Embora estejamos aqui, o nosso reino não é desse mundo. As nossas prioridades não devem estar focadas nas lutas quanto a esta vida. Toda a nossa ação deve ser de tal molde que não criem dificuldades para o exercício da nossa fé. Se nós estivermos envolvidos com lutas políticas, vai ser muito mais difícil propagar a nossa crença, testemunhar de Jesus e fazer com que as pessoas olhem para Deus ao invés de olhar para esta vida. Nada que façamos ou digamos deve ser uma pedra de tropeço no estabelecimento e na proclamação do reino de Deus. Portanto, não é lícito, não é correto que, como seres humanos, nós estejamos envolvidos em batalhas políticas. Enquanto aqui, devemos estar sujeitos às leis dos homens, mesmo quando elas não são totalmente justas, até o ponto em que as leis dos homens não nos coloquem em confronto com a lei de Deus. Enquanto nós pudermos obedecer à lei de Deus e sermos leais aos governos da terra, devemos agir assim. E quando formos colocados numa situação de confronto, então, em primeiro lugar, devemos obedecer a Deus, porque mais importa sermos leais a Deus do que aos homens. Nós somos estranhos nessa terra. Não somos cidadãos daqui. A nossa pátria está nos céus. Não aguarde deste mundo justiça, correção, pureza, santidade. Porque, na verdade, este mundo está dominado pelo mal. Satanás reina no coração de grande parte daqueles que mandam no mundo. E hoje, de maneira aberta, sem esconder mais, as pessoas demonstram que não têm Deus dentro do seu coração, que não amam os princípios da justiça, da equidade, da correção. As pessoas já não têm vergonha de mentirem, de roubarem e de demonstrarem publicamente com que espírito estão imbuídos e através de quem reinam e agem. O governo de Roma era corrupto, era mau. Agia contrariamente à vontade de Deus. Mas era o governo da época. Em nenhum momento, nem Jesus, nem os apóstolos disseram qualquer palavra que pudesse colocar as pessoas contra a autoridade romana. Esse comportamento deve ser o nosso também. Cuidado com posicionamentos públicos contra autoridades, contra poderes constituídos. É verdade que de maneira injusta, mas muitas pessoas estão presas hoje, estão sofrendo hoje, porque se expuseram demais, disseram demais, foram além daquilo que deviam falar e colhem as consequências daquilo que plantaram. Dai a César o que é de César. Não espere justiça aqui. Esse mundo não é justo. Já está mais do que comprovado do que a justiça é comprada, é vendida, é corrupta, é maldosa, é criminosa, é diabólica. Não espere que esse mundo melhore. Não vai melhorar. É daqui para pior. Pode haver até alguma mudança temporária,
mas a tendência é só para baixo, é só para o mal. Mas não compre brigas desnecessárias. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa batalha não é política. Os nossos interesses não estão relacionados a eleições. A nossa luta é contra os principados e potestades do mal que reinam invisíveis nos ares. É contra o diabo que nós temos que lutar. Que Deus nos dê sensibilidade para conhecermos e vivermos a vontade de Deus. Que não percamos de vista por que estamos aqui. Que não nos desviemos do nosso objetivo maior, que é a vida eterna, desviando a atenção para coisas secundárias que regem a vida por aqui. Dai a César o que é de César. Seja conhecido como um bom cidadão. Cumpra as suas obrigações. Só não coloque a vontade humana acima da vontade de Deus. Quando em oposição, fique do lado da palavra de Deus. Não negocie a sua fé. Morra se preciso, mas não negue a sua ligação com Deus. Enquanto isso não for exigido de nós, que sejamos conhecidos por um comportamento de paz, por um comportamento completamente diferente daquele que rege a vida das pessoas. Ah, pastor, mas eu não concordo com o que está acontecendo no Brasil. Eu também não concordo. Eu também, particularmente, tenho a minha visão e as minhas críticas. Sei exatamente o que está acontecendo. Mas não estou aqui para brigar contra isso. Deus está acima de tudo. E se essas autoridades estão lá com um propósito, ainda que nós não entendamos qual é esse propósito. Nem que seja apenas para que as pessoas percebam a loucura das suas escolhas. Não coloque a sua felicidade aqui, porque aqui ela nunca vai se concretizar. Que o seu coração esteja no reino dos céus.